Boa tarde, pessoal. Conforme aí a continuidade dos nossos trabalhos, né, referente à disciplina de tópicos avançados em microbiologia, eu venho apresentar ao grupo e à professora orientadora o resumo do artigo proposto, né, para estudo e interpretação. É um artigo extremamente interessante, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista microbiológico. Ele coloca, né, em conjunto com duas entidades, né, a Confederação Europeia de Microbiologia e a Sociedade Clínica, né, de Microbiologia Europeia, através do seu braço de micologia, eles fazem um levantamento dos principais fungos, das principais leveduras raras, né, que podem causar infecções fúngicas não habituais, mas que, se não identificadas, com um desfecho extremamente insatisfatório, tá certo? Então, dando continuidade, vamos lá. Então, assim, são diretrizes clínicas, tá certo? São diretrizes clínicas em conjunto para o diagnóstico e gerenciamento de infecções raras por fungos invasivos. Nós sabemos, né, que a mortalidade associada às infecções fúngicas invasivas, ela ainda é muito alta, né? Nós sempre temos que pensar em fungos, né? E essas infecções fúngicas podem envolver fungos raros. A Cândida, sem sombra de dúvida, aparece como uma exceção no quesito raridade, ela realmente é prevalente, mas não, porém, como alimento ao obituário, né? A principal causa dessas infecções, né, por leveduras raras, né, por fungos raros, são graves condições subjacentes e pré-existentes, né? Onde geralmente predispõe os pacientes a infecções relacionadas à saúde. A maioria são pacientes neutropênicos graves e com malignidades hematológicas. Então, assim, hospitais, clínicas, né, entidades nosocomiais que cuidam desses pacientes, principalmente em suas unidades de atendimento intensivo, frente a quadros infecciosos, a quadros sépticos, né, cujo foco ainda não foi exatamente identificado, a gente sempre deve pensar em fungos, e principalmente em infecções por leveduras raras, certo? Geralmente, né, em parte, essas infecções, muitas vezes, ao padrão de susceptibilidade intrínseca de patógenos que potencialmente levam ao retardo do tratamento antifúngico apropriado. Ou seja, o fato de não se pensar nessas infecções, consequentemente, nós não vamos usar antifúngicos, ou quando usamos um antifúngico de um espectro um tanto quanto questionável, e, por vezes, o desfecho pode ser aí o óbito, a morte do nosso paciente. Como eu disse, é um trabalho em conjunto, né? Foi feito pela Sociedade de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas Europeia, através do seu braço, né, do grupo de estudos de infecções fúngicas da European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, em associação com a Confederação Europeia de Micologia Médica, que é a ECMM. É um painel de especialistas de ambas essas entidades, né? Realizou uma revisão de dados e compilou aí as principais diretrizes, listando os principais tipos de leveduras raras que podem levar ao aparecimento de infecções fúngicas altamente patogênicas e com desfechos, às vezes, imprevisíveis, né? Por esses fungos raros. Ok? Bom, quais são os seguintes gêneros e espécies
que foram catalogados aí dentro desse estudo, né? Os criptococcus, gênero do criptococcus, adelienses, álbidos, curvatus, flavescens, né? A malacésia, né? Globosa, a restra, a furfur, o gênero Rhodotórula, né? Dentre essas aí a mucilaginosa, a minuta, o gênero Sporolomyces, o gênero Trichosporum, tá certo? E os ascomicetos, Geotrichium, Cândido, Kodamaia, Saccharomyces cerevisiae, né? Saprochaeta capitatea, né? E a Saprochaeta clavata, tá certo? Nós vamos, no final dessa apresentação, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre cada um desses gêneros. Perfeito? É importante salientar que essas leveduras invasivas não são raras, tá certo? Assim, elas são encontradas com frequência no meio ambiente ou como colonizantes em seres humanos. Raras são as infecções que elas podem ocasionar, principalmente no indivíduo imunocompetente e que, por vezes, pode se limitar somente ao território superficial. Ok? Então, saliento, são leveduras invasivas, não raras no meio ambiente, né? Elas são altamente colonizantes, porém, por isso que é importante a gente pensar nessas leveduras, né? E como nós vamos ver, a maioria delas tem aí um espectro antifúngico um tanto quanto difícil, né? De manejo clínico, pensar que pacientes imunocomprometidos, imunoincompetentes, tá certo? São extremamente suscetíveis ao desenvolvimento desses quadros infecciosos. O paciente imunocompetente, nós observamos infecções leves, por vezes cutâneas, pitiríase, pedra branca, tá certo? Essas infecções cutâneas leves, elas são as mais prevalentes, são a maioria dessas infecções. Mas esse paciente imunocomprometido, quando detentor, principalmente de dispositivos invasivos, né, daí é o que eu coloco, né, o que esse artigo me mostrou bem. Eu acho que nós, intensivistas, emergencistas, temos que ser assim, extremamente prudentes na indicação e na instalação desses dispositivos invasivos, tá certo? Porque, assim, sem sombra de dúvida, os senhores vão ver que eles são a principal porta de entrada para estas leveduras raras apresentarem o seu alto potencial infeccioso e disseminar a sua infecção, né, no organismo já debilitado. Então, assim, esse paciente imunocomprometido, detentor de dispositivos invasivos, né, principalmente catéter venoso central, medicações antibióticas de amplo espectro, criticamente enfermos, né, podem levar à manifestação de quadros clínicos exuberantes, né, em gravidade e capacidade de invasibilidade, né? E ressalta-se aqui, em termos de quadros clínicos graves, é o nosso temido choque séptico, né? Esse choque distributivo, onde as medidas, né, devem ser agressivas, rápidas e pontuais, certo? Desculpe, em função de sua baixa patogenicidade, essas infecções invasivas ainda são relatadas em números baixos. É muito difícil a gente, às vezes, fazer a identificação dessa levedura rara. Por vezes, os métodos convencionais não nos permitem, né, uma real identificação, por vezes do gênero, por vezes da espécie, né? E como elas são em números mais baixos, né, isso fica ainda mais difícil. Mas, assim, sempre pensar no paciente gravemente imunocomprometido,
cuja infecção está obscura, pensar em fungos, e pensando em fungos, pensar em leveduras raras. Tá? Eu quero que isso fique bem claro. Por exemplo, esses organismos juntos constituíram 1,1% dos quase 4.000 isolados de fungemia em um programa de vigilância nacional de 8 anos na Dinamarca. É um número expressivo. Até porque, se a gente não conseguir identificar, 1,1% vai morrer. Porque, na maioria das vezes, não vai se utilizar uma terapia antifúngica adequada. Em Paris, eles representaram em torno de 5,1% de 3.668 casos isolados de fungemia em um programa de vigilância prospectivo que aconteceu em 10 anos, de 2002 a 2012. Tá certo? Foi denominado WEST, Network National Reference Center for Invasive Mycoses and Antifungals, em Paris, França. Então, vocês veem que realmente ele está do nosso lado, né? Ele está presente, mesmo que de forma oculta, e nós devemos pensar, saliento novamente. Você veja aqui, né, esse quadro. Nós temos Paris, Estados Unidos, né, Europa, e um quadro paralelo com São Paulo. Você vê lá, ó, em Paris, de 3.982 amostras, 44 foram leveduras raras. Destas, 29,5% por criptococcus, 4,5% por geotrico, né, 50% por Saccharomyces spp. Você pega lá, por exemplo, nos Estados Unidos, de 3.668, 5,1% leveduras raras. São Paulo, de 1.195. Olha que interessante. O maior número, né? Foram identificados 174 casos. Olha a prevalência aqui no Brasil disso. 14,5%. Clima tropical ajuda? Não sei. A gente precisa estudar mais isso, né? Então, vocês vejam que existe uma distribuição geográfica universal, tá certo? Planetária dessas leveduras raras. E, portanto, a gente deve pensar. E dentre essas, né, por isso que esses dois grupos de estudo escolheram, né, estas duas, esse hall, né, de leveduras aí dispostos no quadro. Tá certo? A maioria dessas infecções raras por fungos invasivos ocorre, como eu já disse, em ambiente de hematologia, em unidade de terapia intensiva. Os médicos devem estar cientes de que todas as espécies de fungos responsáveis, presumivelmente, exceto Saccharomyces spp e a Codamaea romeri, são considerados intrinsecamente resistentes às equinocandinas. Isso é muito importante, gente, né? Não significa a minha UTI usa antifúngico de última geração. Não pega. Nós vamos ver mais para frente que não tem espectro de ação. As recomendações de manejo derivam da experiência clínica, com estudos analíticos de coorte ou casos controles de várias séries temporais. Devido à sua rara incidência, né, dessas leveduras raras, a profilaxia primária não é indicada. Como é que você vai fazer profilaxia daquilo que tem uma baixa inclusão de patogenicidade, exceto em pacientes específicos, né? A menos, por exemplo, que a epidemiologia local sugira isso. Então, por exemplo, vamos pegar um hospital oncológico, um hospital que disponha de uma unidade de tratamento intensivo específica para pacientes portadores de malignidade hematológica, que esses pacientes estejam sendo submetidos a dispositivos invasivos e já tiver um perfil de fungos locais prevalentes. Aí você pode fazer profilaxia, né? Como não existem marcadores diagnósticos específicos
para a maioria desses organismos, né, como eu falei, a hemocultura continua sendo uma investigação essencial para detectar a infecção invasiva. E na vigência, na observação de estruturas fúngicas, aí se faz mister a presença de um micologista com grande experiência para poder identificar isso aí. Certo? Bom, vamos começar a falar agora, né? Então, depois dessa breve introdução, de alguns dos principais tipos de leveduras raras que podem estar presentes aí nos ambientes descritos anteriormente. Cryptococcus, levedura, tá? Duas espécies são de grande interesse clínico, a Neoformos e a GAT. O fator de risco mais comum é a imunidade celular prejudicada. A presença de dispositivos invasivos contribui de forma marcante, como nós vamos ver na maioria dos outros fungos. A corrente sanguínea e os focos neurológicos e sítio pulmonar são frequentes nesta ordem. A detecção por antígeno não é um teste totalmente confiável. O Cryptococcus tem uma detecção antigênica, né? Mas não é extremamente confiável. Você pode ter aí dupla interpretação. Resultados cruzados. Intrinsecamente resistente às equinocandinas, aí, ó, tá vendo? E a indução do tratamento com a anfotericina B, né, lipossomal ou não, ela vai apresentar bons resultados. Perfeito? O Geotrichum cândido, né, é uma levedura filamentosa, tá certo? Ascomiceta, como a gente está vendo aqui, relacionada a doenças oncológicas, né? E tem papel marcante nas infecções de pele. A anfotericina B tem papel capital no tratamento. O voriconazol parece ter um futuro promissor. E, novamente, resistente às equinocandinas e ao fluconazol. Ok? A Codamaya homeri é uma levedura rara. Ela foi identificada recentemente como causadora de fungemia, fungúria, endocardite, principalmente em recém-natos. Olha aí, infecções fúngicas, unidades neonatais, tá certo? Ela também pode levar a quadros infecciosos em pacientes adultos, imunocompetentes ou imunoincompetentes, tá certo? Ela tem um alto poder de patogenicidade. O estado anamórfico da Codamaya homeri é a Cândida guillermondi, né? Então existe aí uma dificuldade de identificação, podendo gerar aí confusões diagnósticas. Como eu disse, hemocultura pedra angular nas infecções invasivas, tá certo? Anfotericina B é escolha para o tratamento, porém as equinocandinas começaram a se mostrar promissoras nas infecções pela Codamaya homeri. Ok? Malacéia. Malacéia, ela é uma levedura também. Vocês vejam, né? Todas são leveduras, né? Basidiomyceta, constituindo-se em boa parte da flora normal da nossa pele, né? Que é uma infecção pela malacésia. 14 espécies são causadoras de infecções, principalmente em neonatos. As crianças e adultos imunossuprimidos são os principais alvos para a infecção pela malacésia, né? Ela gosta muito de lipídio, ela gosta de gordura, né? O uso de nutrição parenteral em emulsão lipídica, olha, vamos lembrar aí o uso, às vezes, gente, de propofol como sedação e analgesia, em UTI, emulsão lipídica, 12 horas ali correndo, tá certo? Favorece a contaminação. A presença de catéter venoso central em regime de diálise peritoneal, a doença de Crohn e malignidades hematológicas são também fatores importantes, né, para poder
como agentes facilitadores para a infecção por malacésia. O diagnóstico é difícil, como eu já disse. Agar saborou, né? Com algumas gotas de azeite estéril, né? Questão lipídica aí, pode ser utilizado. O período de incubação ele é longo, pode demorar até 2 semanas, né? Então, assim, realmente, isso às vezes pode dificultar muito, né? Sensível ao azol e desde o fluconazol é a escolha, né? Depois o voriconazol, exceto em neonatos, né? Onde a opção de tratamento realmente é o fluconazol. E é fundamental, né? Uma vez identificado, a retirada das emulsões lipídicas em vigência e os dispositivos que porventura possam ser dispensáveis de uso, né? E apresenta também resistência às equinocandinas. Perfeito? A pseudozima, outra levedura rara também, outro fungo raro, Basidium miceto, um patógeno de plantas. Até 2003, não tinha nenhuma descrição de infecção em seres humanos. Em 2003, identificou-se uma infecção fúngica rara na Tailândia, através de 3 espécies do gênero Pseudozima, tá certo? Aonde houve a ocorrência infecciosa em humanos. Em 2008, nos Estados Unidos, e agora, recentemente, ela foi reportada na Índia como responsável por um quadro de uma fungivite, um quadro infeccioso fúngico, um paciente grave. Os principais fatores de risco associados à infecção pseudozima são as infecções invasivas, né, que são muito semelhantes à Cândida, ao gênero Cândida, né, não albicans, tá certo? E como tal, os principais fatores de risco: extremos de idade, neonatos e idosos, quimioterapia em andamento, né? Neutropenia grave, normalmente com números menores que 3.000 células, presença de catéter venoso central e, por vezes, trombocitopenia graves. São fungemia, podem levar a fungemias, corrente sanguínea, infecções profundas, abscessos cerebrais, tudo isso já foi relatado por infecções por pseudozima, tá certo? O exame microscópico mostra, né, como a gente está vendo aqui, blastomiquídeos, blastoconídeos fusiformes, alongados, em forma difusa e a presença de hifas, tá certo? Embora os dados disponíveis sejam muito limitados para fornecer recomendação de tratamentos pontuais e firmes, a opção de primeira linha, anfotericina B, o voriconazol, e a resistência e ineficácia das equinocandinas, dos azóis como o fluconazol e da flucitosina, né? Que com certeza deve ser evitado. Perfeito? Dando continuidade, a rhodotórula, né? É uma levedura vermelha, está aqui o crescimento, encontrada em vários ambientes, pele, expectorações, né? Trato digestório, fezes, principalmente pela espécie mucilaginosa, tá bom? Os isolados de rhodotórula são facilmente reconhecíveis quando em crescimento pela distinta cor de laranja salmão, tá aqui, né? E como consequência do crescimento de suas colônias mucoides. A identificação de espécies não é confiável, é difícil. Na maioria das vezes, nós temos que fazer sequenciamento de DNA ribossômico, em regiões de domínio específica, regiões ITS, 1 e 2, né, desse sequenciamento do DNA ribossômico.
que são necessárias, ou seja, um custo altíssimo, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que o microbiologista, o micologista vê esse tipo de colônia sendo formada, nessa característica, nessa cor, tá certo? Eu acho que já tem que se pensar na rodotóxula, tá certo? Os principais fatores predisponentes ao desenvolvimento dessas infecções e das fungemias, endocardites e meningites apoiam-se fortemente na presença de catéter venoso central e doença hematológica subjacente, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? É um outro fator. Grandes queimados, desculpa, cirurgias intraabdominais extensas, né? Tudo isso predispõe ao aparecimento da rodotóxula, né? O fluconazol e as equinocandinas favorecem, né, quando utilizadas as infecções emergentes. A retirada do catéter venoso central e a administração de anfotericina B são pontuais, são ações pontuais e necessárias para coibir o aumento e o andamento desses quadros infecciosos pela rodotóxula, né? Certinho? Opa, vamos voltar aqui. Saccharomyces, né? É uma levedura ascomiceta, ela tem baixa patogenicidade. No seu estado anamórfico, ela é referida como Candida robusta. Filogeneticamente semelhante à Candida glabrata, então aí você tem às vezes erro de identificação. Qual que é o grande problema do Saccharomyces? Ela é presente e utilizada como medicação probiótica. E a gente usa isso muito em paciente de UTI, né? Em pacientes debilitados por uma ampla gama, né? Um amplo rol de doenças. Dentre essas, as hematológicas, com malignidade, as que causam imunocompetência, imunossupressão. E esses pacientes, né, por vezes neutropênicos, e pacientes às vezes invadidos, né, com catéteres centrais, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque de comercialismo, de medicação probiótica, ela pode passar por uma forma invasiva. A infecção invasiva mais frequentemente diagnosticada por microscopia em cultura, ela é muito fácil de se observar. As células leveduriformes são redondas e ovais, como a gente está vendo aqui nessa fotografia, tá certo? E são semelhantes à Candida glabrata. As cópulos são ocasionalmente listos, bom, e pseudohifas podem ser formadas, mas não são típicas, tá bom? Atividade urease está ausente, então não adianta fazer, né? E o pilar de tratamento medicamentoso, fluconazol e anfotericina B. E ela tem uma alta capacidade de formação de biofilme. Então, por vezes, a dose tem que ser para o biofilme, não para a célula planctônica. Então, assim, mas o que eu queria ressaltar do Saccharomyces é exatamente a questão de como medicação probiótica e o seu salto, né, para germe extremamente patogênico em determinadas situações. Então, vamos pegar leve aí na questão do uso do Repoflor, do Floratil, nos pacientes aí com algum estado pré-existente aí que facilite esse acontecimento, né, gente? A Saprochaete, né, é uma rara levedura emergente hoje em dia, responsável por fungemias muitas vezes letais, principalmente em pacientes neutropênicos graves, no ambiente da hematologia oncológica. Mais uma vez, a utilização de catéter venoso central é uma importante porta de entrada para esse fungo, ok?
A maioria dos casos de funginia de Saprochaete captata, né, como sua espécie, foi diagnosticado por meio de hemocultura. Em meios sólidos, as colônias são branco a creme e os isolados produzem hifas verdadeiras, pseudozifas, blastoconídeos, artroconídeos e ameloconídeos. Ela tem uma variável gama de apresentações. Nos pacientes, principalmente hematológicos, e diagnosticados com a Saprochaete, né, a retirada precoce do catéter central é extremamente recomendada. Esquemas terapêuticos com anfotericina B são altamente eficazes. Mais uma vez aí, a nossa velha e boa nefrotóxica e causadora de hipopotassemia, anfotericina B, né? E para aqueles que dispõem de condições financeiras, né, as instituições, a preparação lipossomal aí, protegendo os nossos rins. O itraconazol e o voriconazol podem ser alternativas, dependendo do link aí apresentado. Ok? A Sporobolomyces, tá certo? É uma levedura também rara, Basidiomyceta, geralmente pigmentada de vermelho ou laranja, e amplamente distribuída na natureza. Tá? Ela ocorre principalmente nas superfícies de plantas, tá certo? Como a anterior aí, antes, né? 2 slides antes. Causadora de infecções esporádicas de corrente sanguínea, principalmente em pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. As colônias da Sporobolomyces são geralmente vermelhas, aqui, ó, ou laranja, e são semelhantes à rodotórula, né? É de difícil caracterização as suas espécies, tá certo? E normalmente, para a gente poder identificar a espécie, nós temos que lançar mão de sequenciamento de DNA ribossômico, né? Da mesma maneira que as anteriores aí, cujo preço e método é dispendioso e por vezes não muito acessível. Então, assim, cresceu normalmente aí levedura basidiomyceta pigmentada de cor vermelha ou alaranjada, pensar em Sporobolomyces ou rodotórula, tá certo? Elas são intrinsecamente resistentes ao fluconazol e às equinocandinas. Tá? Tratamento: voriconazol e anfotericina B. Tá bom? O tricosporo, né? Também uma levedura rara, basidiomyceta, não tem estado sexual definido, são ureases positivas, amplamente distribuídas no ambiente e regularmente elas são encontradas na flora da pele normal, principalmente nas áreas perigenitais. E ocasionalmente são constituintes normais do trato gastrointestinal ou microflora respiratória superior. Tá? Quer dizer, ataca a pele, ataca sistema digestório e sistema respiratório. Ela está em humanos, né, competentes, associada à pedra branca. E nos pacientes imunoincompetentes, fungemias e endocardites já foram relatadas. Mais uma vez, paciente neutropênico, com malignidade hematológica e presença de CVC, ele é altamente predisposto a infecções por esse gênero. Perfeito? Ela é de difícil identificação, a pedra angular é a microscopia e cultura, e no seu meio sólido, as colônias são brancas. Tá bom? Como a gente está vendo aqui, ó, nesse slide, aqui, nesse diapositivo. Malditoff MS, né, um método que parece ser molecular, parece ser uma promissora ferramenta de identificação, porque existe já um extenso banco de dados a respeito das espécies do gênero
tricósporo, né? E os azóis. Né? Os azóis são as drogas de escolha para o tratamento aí. Certinho? Conclusões, né? Para finalizar a nossa apresentação. Gente, então, primeira coisa, levedura rara pode dar infecção, e essa infecção ela pode ser grave, com desfecho insatisfatório, ceifando por vezes a vida do nosso paciente. Sempre pensar em infecção fúngica, tá? Em ambientes de cuidados intensivos, em hospitais oncológicos, em extremos de idade. Uma vez pensando nessas infecções fúngicas, tudo bem que a Cândida ela tem a sua supremacia em prevalência e incidência, mas vamos pensar nas leveduras raras, tá certo? Principalmente nesses pacientes com malignidade hematológica, principalmente nesses pacientes que estão cheios de dispositivos invasivos, sonda vesical, catéter de pressão intra-arterial, sonda vesical, sonda enteral, tomando nutrição parenteral, emulsões lipídicas, sedados com propofol, enfim, a gente tem que realmente ficar vigilante em relação a isso, né? Elas são comumente encontradas no ambiente e como, né, esse ambiente é extremamente vasto e a pele é um dos principais agentes de transmissibilidade, e junto à pele as mucosas, né, de um modo geral. Então, assim, o risco de colonização para infecção, ele é uma linha tênue, né, do ponto de vista do sistema imunológico. E essas leveduras raras, como nós vimos, elas podem realmente ser consideradas como verdadeiros patógenos oportunistas e emergentes. Tá bom? Pacientes imunocomprometidos ou invadidos com dispositivos são os alvos preferenciais. Então, mais uma vez aí, eu ressalto, nós intensivistas e emergencistas devemos pensar bem e medir bem a real necessidade de invadir esse doente. Ambientes como UTIs devem ser amplamente monitorizadas, principalmente se forem ambientes que fazem parte de instituições cujo tratamento oncológico é marcante. Ok? A racionalidade na utilização de dispositivos invasivos, como eu disse, é muito importante. Lembrar e pensar que a maioria dessas infecções por leveduras raras, viu lá que não é uma cândida, tá certo? Sempre pensar que a sua maioria, né, essas leveduras, elas são resistentes à maioria dos antifúngicos. O pilar de tratamento, a pedra angular, sempre vai ser a anfotericina B, com exceção da tricósporo, né, como nós vimos aí anteriormente. Essas leveduras têm uma difícil identificação, porém, mesmo com toda essa dificuldade, elas devem ser, aí, sempre que possível, serem rápidas, né, e técnicas, como eu disse, de análise molecular ou mal de TOF-MS, que já dispõe de um extenso banco de dados para pesquisa, elas devem ser amplamente utilizadas. Portanto, gente, eu digo o seguinte, que fique guardado, que a gente sempre pense em leveduras raras, que nós que trabalhamos em ambientes de UTI, sejamos racionais no uso de determinados dispositivos e frente, né, a desfechos assim, ruins, cuja infecção tem um foco oculto, sempre pensar na questão dessas leveduras raras. E nesses gêneros e espécies que eu citei aí, decorrentes deste estudo, desse artigo da Sociedade de Microbiologia Clínica Europeia e da Confederação Europeia de Micologia. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.